Bonjour! Bonjour a tous! Boa tarde! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes motivés pour étudier? Sejam todos muito bem-vindos nesse encontro ao vivo, nessa aula ao vivo gratuita que entra nesse projeto repentinho que se chama Francês Todo Dia, onde eu me comprometi a entrar ao vivo todo dia, meio-dia, horário de Brasília, para dar aula para vocês, uma primeira meia hora para os iniciantes, onde eu vou falar mais em português, e uma segunda parte de aula a partir de meio-dia e meia, que é mais para intermediário e avançados, onde eu falo em francês. Tá bom, gente? E aí, tudo funcionando pelo visto? Que bom, gente! Vamos começar então. Eu vou então compartilhar minha tela aqui com vocês, minha tela do Word e regarder francês todo dia. Gente, se vocês puderem compartilhar nas redes sociais com esse hashtag francês todo dia, e quem já conhece meu trabalho também e quer me incentivar pode deixar seu like aqui neste ao vivo mesmo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 mars. Nous sommes le vendredi 27 mars et nous commençons avec le niveau débutant. E assim como eu tinha avisado no Insta, quem não me segue no Insta pode ir lá me seguir no Insta. Como tinha avisado, o programa de hoje para iniciante é estudar um poema. E hoje vai ser um poema de Victor Hugo. Um poema de Victor Hugo. Eu realmente tento trazer um conteúdo diferente todo dia, às vezes mais gramática, às vezes mais cultura, e hoje vai ser um pouquinho mais sobre cultura. Tá bom, gente? Salut, Rosa! Salut, Sérgio! Muito bom, Kleber, que está em Lisboa. Parabéns, gente, pela dedicação de vocês. Parabéns por estar aqui nesse horário do almoço estudando comigo. Vamos lá então. Antes mesmo de falar sobre o poema em si, né, o poema, rapidinho, qui était Victor Hugo? Quem foi o Victor Hugo, né? Victor Hugo. Vocês repararam bem a pronúncia? Victor Hugo. Quem era ele? Ele era um escritor, né? Um poeta e tudo mais, bem famoso. Il est né en 1802. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para que todo mundo possa ver bem. Il est né en 1802 e quem participou dos outros ao vivo ou quem assistiu pelo menos as gravações, né, já sabe tudo de números. Então, 1802. 1802. Il est né en 1802, ele nasceu em 1802, né? Então vocês já sabem, se vocês quiserem falar eu nasci em, je suis né, e se você for mulher tem que colocar um ezinho. Nossa, essa configuração aqui. Fazer assim. Je suis né en, par exemple, moi je suis né en 1984. D'accord? E tem que usar esse en para introduzir a data. Donc, il est né en 1802, il est né à Besançon. Ele nasceu em Besançon. E, gente, eu incentivo vocês sempre, né? Por exemplo, tem uma coisa dessa, Besançon. Mas onde que é Besançon? Gente, olha só, eu vou compartilhar com vocês a minha página de internet.
Vocês podem sempre procurar, né, as coisas para aos poucos conhecer mais a França. Donc ça c'est la France, isso é França, né? E podem ver que Besançon é aqui, tá? Vocês têm uma ideia. Aqui nasceu o Victor Hugo, nesse lugar aqui, né? Vocês podem ver que é perto da fronteira com Suíça, tá? Perto da cidade de Dijon. Tá bom, gente? Só para, assim, sempre ficar se abrindo, né, as informações novas. Ok. Il est mort en 1985. Ele morreu em 1885. Ele morreu em 1885. Tá? Ok. Il est l'auteur des romans Notre-Dame de Paris, très célèbre, et Les Misérables, très célèbre aussi. D'accord? Il est l'auteur des romans. Ele é autor vamos dizer, as ficções, né? Porque roman em francês não é necessariamente romance de amor, né? É uma história, simplesmente, um roman. Se for uma romança de amor, por exemplo... Hã? Romance. Ah, romance. Isso que é a diferença, então, que até hoje eu não sabia. Ok. Se for uma romança de amor, né, será um roman d'amour. Un roman d'amour. Ok? Só para saber a diferença. D'accord? Donc, il est l'auteur de romans comme Notre-Dame de Paris, Les Misérables, e il repose au Panthéon. Isso aqui é uma fórmula bonita para dizer onde ele está, onde o corpo dele está, né? Il repose au Panthéon. Le Panthéon, qui est un célèbre monument à Paris, qui a déjà voyagé à Paris, peut-être a déjà visité le Panthéon. Quem já foi para o Panthéon? Levanta a mão aqui. Desculpa, falei... il est né en 1802. Não, tava vendo os comentários, né? Ele nasceu em 1802 e morreu em 1885, gente. Quem nasceu em 1984 foi eu. Ok, gente. Quem já foi para Panthéon? Quem conhece Panthéon, levanta a mão. Ô, gente, se vocês estão ouvindo, eu tenho um cantor aqui no bairro, talvez não vai dar para ouvir, mas ele vive cantando embaixo da janela, então quem quiser apreciar... Ok, gente, levantando a mão, gostei. Muito bom. Ah, muitas pessoas já conhecem, né? Ok, quem tá com dificuldade com a qualidade do vídeo, gente, tem que ir lá nas configurações do YouTube e botar em 720, tá? Para melhorar a qualidade. Mas por aqui a gente tá acompanhando e tá tudo bem com a conexão e a qualidade do vídeo. Ok, então vamos lá, gente. Vamos lá com le poème. Ok. Le poème s'intitule Demain dès l'aube. Le poème s'intitule Demain dès l'aube. E começar assim. Ok, eu vou ler uma primeira vez o primeiro parágrafo, tá? E depois eu dou as explicações. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Ok, demain, gente, significa amanhã, né? Dès l'aube. Dès é uma expressão para dizer logo, tá? E l'aube é o amanhecer. Então, demain dès l'aube é amanhã, logo ao amanhecer. Ok. À l'heure où blanchit la campagne. Na hora onde
Blanchi quer dizer que fica branco. E la campagne é o campo. Aqui teria mais valor de natureza. Tá? Então, à l'heure où blanchit la campagne, é no momento que o campo, que a natureza fica branca. E por que isso? Porque na França, e talvez também no sul do Brasil, muitas vezes, durante a noite, fica muito frio, né? E quando começa a amanhecer, fica todo branco, né? Porque o gelo que se formou durante a noite reage ao calor e muitas vezes a natureza fica todo branca, como se tivesse nevado mesmo, entendeu? Então, no horário que a natureza fica branca, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Ok. Je partirai, eu sairei, né? Vou sair. Vou só escrever aqui um pouquinho de vocabulário. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Opa, mexendo um pouquinho. Pronto. Je partirai, eu sairei, né? Partir é sair. Sair é ir embora também. Ir embora. Embora. D'accord. Vois-tu? Aqui ele está falando diretamente para uma pessoa e a gente vai descobrir daqui a pouco quem é essa pessoa. Vois-tu seria tipo veja, né? Aqui poderia ser também você sabe. Je sais que tu m'attends. Eu sei que você está me esperando, né? Je sais. Eu sei. Je sais. Avec cette prononciation, ce son de é. Aí tem bem som de é. Je sais. Que tu m'attends, né? Attendre, en français, significa esperar. No sentido de ficar esperando. Não no sentido de torcer, né? No sentido de esperar, de rezar. Não, no sentido de ficar esperando. D'accord? Donc, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Veja, eu sei que você está me esperando. Aqui estamos no futuro. Tá? O futuro simples, eu acho ele tranquilo porque ele se parece bastante com português. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, né? Mas eu acho que ele se parece um pouco com português. Tá bom, gente? Tem gente da Angola acompanhando esse ao vivo. Sejam bem-vindos também, pessoal da Angola. Nossa, eu vou falar isso todo dia, mas eu sempre me emociono vendo assim pessoas do mundo inteiro reunido aqui nesse momento. Que bom que a gente consegue fazer isso. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Eu irei pela floresta, la forêt, a floresta. Eu irei pela montanha, tá? Então, j'irai, eu irei, né? La forêt, a floresta, e la montagne, a montanha. Escrevi errado floresta? Não, né? A montanha, ok? Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je ne puis é igual a je ne peux. Eu não posso ficar longe. Olhem só esse vocabulário. Loin significa longe. Eu não posso ficar longe de você por mais tempo. Longtemps significa muito tempo. Tá bom, gente? Então, nessa altura, né, a gente sabe que o Victor Hugo, ele amanhã vai fazer uma viagem, né? Ele vai sair cedo para fazer uma viagem
uma viagem que a gente vê um pouco longa, né? Ele vai ter que atravessar diferentes paisagens, porque ele não pode ficar mais longe dessa pessoa para quem ele está falando, que a gente não sabe ainda quem é. Tá bom? Todo mundo acompanhando certinho, rapidinho vendo os comentários de vocês. Parece que tá todo mundo tranquilo. Que poema lindo, Suelen. Sim, a gente vai ver tudo, vai ser legal. Tá bom? Sim, as aulas ficam salvas aqui no canal. Podem assistir depois o replay, sem problema. Sim, a Maria fica confusa entre eu quero, que é je veux, e eu vou, que é je vais. Tá bom? Je veux, eu quero. Diferente de je vais, eu vou. Aqui é aqui. Ok, vamos continuar. Próximo parágrafo. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour sera pour moi comme la nuit. Eu andarei, os olhos fixos nos meus pensamentos. Ou seja, ele não vai ficar se distraindo, ele só vai ficar andando. Eita, o que eu fiz? Ele só vai ficar andando, né? Perdidos no pensamento dele. E olha bem aqui, les yeux, os olhos, com essa pronúncia aqui, né? Les yeux. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. E pensée é pensamento. Cuidado para não falar pansement, que pansement é band-aid, curativo, né? Une pensée é um pensamento. Ok? Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Sem nada ver fora, dehors é fora, sem ouvir nenhum barulho, ok? Entendre é ouvir, gente. Quem assiste meus vídeos sobre os falsos cognatos já sabe disso. Entendre é ouvir, não é entender de compreender. Correto? Tá bom? Vocês estão rindo dos meus eita? Manterei os olhos nos meus pensamentos. Sim, pode ser. Pode ser, né? Je marcherai, eu andarei mantendo. Marcher é andar, né? Ele vai caminhar. Eu caminharei com os olhos fixos. Sim, mantendo os meus olhos nos meus pensamentos. Muito boa tradução. Ok. Então, sem ver nada e sem ouvir nada. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Sozinho, né? Solo. Inconnu é anônimo. Le dos courbé, as costas curvadas. Les mains croisées, as mãos cruzadas. Ok? Vai ser... Então, aqui a gente já consegue enxergar uma ideia de peregrinação, entendeu? Ele só vai andar com os pensamentos dele, sem prestar atenção às coisas que vão acontecer ao redor, sozinho, desconhecido, com as costas curvadas. Ok. Les mains croisées, les mains, gente, são as mãos, não é? As mãos. Triste. Et pour moi, les mains, as mãos. Triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Triste, né? Triste. E o dia, para mim,
será que nem à noite. Ou seja, ele vai ficar triste e o dia vai parecer à noite. O dia vai ser escuro. Ok? Le jour é o dia e la nuit é a noite. Correto? Tá? Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Bom, ok, então ele vai fazer uma viagem, tudo mais, que é meio longe, blá blá blá, e ele vai andar perdido nos pensamentos e triste. Ou seja, a gente tá vendo que não é uma viagem muito assim, muito de alegria, muito legal, né? Na verdade, é uma viagem triste, um tipo de peregrinação. Então, vamos continuar para entender. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de bruyère en fleurs. Gente, tô quase chorando aqui. Eu gosto muito desse poema, ele sempre me emociona. Então, vamos lá. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe. Eu não verei, não olharei nem para o ouro da noite que cai. Ok, aqui tem bastante coisa. Aqui nós temos a negação. Quem participou do ao vivo ontem viu comigo a negação. Eu falei que tem 2 elementos e eu dei vários desses elementos. Aqui já é mais um novo. É o ni, que é nem, tá? Eu não olharei nem para o ouro da noite caindo. Por que o ouro da noite caindo? Porque quando o sol se põe, tudo fica dourado. Não é assim que funciona? Bom, então, quando o sol vai se pôr, ele não vai olhar para isso, tá? Le soir qui tombe, a noite caindo. Tomber, gente, significa cair. Ok? Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Ni aqui nós estamos com a segunda parte, né? Nem para o ouro que cai, nem para as velas. Lá longe, nós vimos mais cedo aqui mesmo que loin significa longe. Descendant vers Harfleur. E aqui vou abrir um parêntese. A peregrinação dele, né, a viagem que ele está fazendo é em Harfleur. E Harfleur, olhem só aqui na pesquisa da internet, Harfleur é aqui. É na Normândia, en Normandie. E aqui ele está se referindo às velas dos barcos, já que Harfleur é um porto perto da cidade de Le Havre. Entendeu? Então aqui ele fala que ele não vai olhar para os barcos que estão descendo até o porto de Harfleur. Tudo bem, gente? Ninguém tá dormindo, né? Porque eu tô aqui tô aqui fazendo toda uma apresentação, né? Espero que vocês estejam gostando. Quem estiver gostando, deixe seu like para mim, para me mostrar que tá gostando. Ok, terminando. Então, ele não vai olhar, né, para nada. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe. E quando eu chegarei, eu colocarei no seu túmulo. Na sua tumba. Existe tumba? Tumba. 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 Je mettrai sur ta tombe. Eu colocarei na sua tumba un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Et quand j'arriverai, né? Arriver é chegar, tá?
Je mettrai sur ta tombe. Então aqui a gente realmente está vendo que não se trata de uma viagem de diversão, mas sim uma peregrinação até a tumba de uma pessoa. Un bouquet de houver et de bruyère en fleurs. E aqui, gente, eu não sei como que diz em português, então eu já coloquei aqui as fotos das coisas. Du houver é isso. Esse negócio aqui que geralmente a gente coloca nas portas das casas no período de Natal. Azevinho, d'accord? Du houver et de bruyère en fleurs. É isso aqui, la bruyère. Tá? É um tipo de flor, parece lavanda, mas eu não sei bem, porque eu não sou muito especialista. Quem me acompanha no Insta já viu, né? Minhas aventuras com plantas são meio ruins, eu sou meio ruim de planta, mas é isso, tá? Então ele vai para a tumba e ele vai colocar em cima da tumba un bouquet de houver et de bruyère en fleurs. Tá bom, gente? Quem gostou desse vou voltar para minha cara. Alguém gostou desse poema? O que vocês acharam? Isso. Parece lavanda mesmo, né? Muito bom, gente. É um poema um pouco triste, né? E para a história, né? Para vocês souberem. Esse poema aqui, Demain de l'Aube, ele escreveu para a filha dele. A filha dele, acho que era Leopoldine, agora me deu uma dúvida, mas vocês encontram essa informação na internet. Ela infelizmente morreu afogada lá na região da Normandie. Ela morreu afogada com o marido dela, né? Ela já não era mais uma criança, já era casada e ela morreu afogada. E parece que o Victor Hugo ia uma vez por semana no cemitério para colocar flores, tá? Então isso é a história. Sim, eu tô vendo, é triste e bonito ao mesmo tempo. Eu sempre me emociono com esse poema, ce poema. Tombe, dois significados. O verbo tomber significa cair e o substantivo, né, une tombe, é uma tumba, tá? Então, por exemplo, você pode falar je tombe dans une tombe. Eu caio dentro de um túmulo. Espero que isso não aconteça com ninguém, né? Mas enfim. Qual é o nome do poema, Larissa? Demain de l'Aube. Fabiane, você conhece bem a história do Victor Hugo? Ele perdeu quase todos os filhos, Infelizmente, antes, né, era muito mais comum esse tipo de situação. Eu vou ler uma última vez para vocês, né? De uma vez. Vamos lá, gente. Demain, vocês podem ler comigo, por favor, para trabalhar um pouco a pronúncia. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houver et de bruyère en fleurs. Ok, gente, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Perdão.
Ah, tem gente chorando, eu também com o olho vermelho. Ah, não, gente, mas é bom, é isso, né? A gente tem que. Eu acho que realmente é um poema muito bonito que vale a pena. O quê? Gente, muito obrigada, iniciantes e não iniciantes, por ter passado esse momento comigo. Eu vou beber essa água e nós vamos mudar pela parte intermediário avançado, tá? Não, queria só falar uma coisa, porque eu recebo bastante pergunta. O meu curso não está aberto por enquanto, nós não estamos com turma nova por enquanto, tá? Mas quem tiver afim de receber informações, tá? Pode... Ah, e não funcionou meu site. Tá, minha internet aqui dá essas... Bom, o site é OFTB. Tá, depois eu mostro melhor, mas é OFTB, como os franceses tomam banho, tá? E indo na categoria curso, vocês têm acesso à lista de espera. Tá bom, gente? Ok, alors on passe aux intermédiaires. Regardez, je vais changer mon petit écran ici. Tic! Niveau intermédiaire et avancé, les personnes qui peut-être nous ont rejoints pour les intermédiaires et avancés, soyez bienvenus, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et comme j'avais dit sur Instagram, parce que j'essaye de vous donner le programme tous les jours sur Instagram, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons étudier le pronom en. Salut Koiti! Oui, est-ce qu'il y a des élèves du cours ici? Est-ce qu'il y a des élèves du cours ici avec moi? Non, Kléber, c'est un problème de mon internet, mais ça fonctionne, le site fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Simone fait partie du cours. Oui, Lady Marie. Génial, mes élèves qui sont ici. Ok, donc nous allons parler... Ah, salut, Patricia aussi est du cours, génial. C'est bien. Je vais donc partager avec vous... Je vais partager avec vous ma page Word. Hop là, et nous allons parler du pronom en. Le pronom en. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, la première chose importante qu'il faut savoir, c'est que c'est un pronom. Donc un pronom substitue un mot ou une partie de phrase. Ça, c'est la fonction du pronom. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre ça parce que en, c'est un pronom, donc il va substituer une partie de phrase. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il va substituer. Donc, par exemple, pourquoi est-ce qu'on va utiliser un pronom? Par exemple, pour éviter une répétition. Pour éviter une répétition. Hein, c'est comme en portugais. Ah, você gosta de chocolate? Sim, eu gosto de chocolate. Fica muito chocolate, muita repetição, né? Então, o mais comum vai ser: ah, você gosta de chocolate? Sim, eu gosto disso.
né? Só que em francês a gente não pode falar apenas eu gosto e pronto. Tem que ter o uso de um pronome e eu vou explicar tudo isso agora. Então, o que va... pardon, je parle en portugais. Il faut me dire hein, si je parle en portugais. Donc, qu'est-ce que va substituer le pronom en? Eh bien, il va premièrement substituer un article partitif. Donc, il faut, les amis, oui, il faut connaître l'article partitif. Hein. Ça, c'est très important de connaître l'article partitif. Donc, les articles partitifs, seulement pour rappel, je vais mettre ici les articles partitifs. C'est du pour le masculin, de la pour le féminin et de L apostrophe si le mot commence par une voyelle. Et aussi, on peut considérer des au pluriel. Ça, ce sont les articles partitifs. Les articles partitifs, vous savez, on les utilise beaucoup avec les aliments. Du café, du sucre, de la purée, de la confiture, par exemple. Hein, avec le 2 à l'apostrophe, de l'eau, hein, agua. Ok, bon, beaucoup avec les aliments, mais aussi avec des sentiments. Par exemple, comment j'écris? Mon Dieu, de la peine, du courage, bon, etc., etc. Ça, c'est un petit rappel sur les partitifs. Ok. Petit rappel sur les partitifs. Donc, le pronom en, il va substituer les articles partitifs. Donc, par exemple, je bois du café tous les jours. Je bois du café tous les jours. Ça va se transformer. Donc, on va substituer ici du café. Et donc, on va arriver à j'en bois tous les jours. J'en bois tous les jours. Vous pouvez voir que le en, il substitue du café. Le en substitue du café. D'accord? Oui, Hugo, ça fait partie de... Je regarde un peu vos commentaires. Ça fait partie un peu des exceptions. Avec le verbe aimer, on va utiliser ça. D'accord? Avec aimer, on va utiliser ça. Donc, on va plutôt dire j'aime ça. Pardon, c'est moi qui vous ai donné un mauvais exemple un petit peu plus tôt. Effectivement. D'accord? Donc, je continue mon explication. Ça va être plus clair au fur et à mesure de mon explication. Donc, par exemple, si quelqu'un te dit est-ce que tu bois du vin, toi? Vous pouvez répondre oui, bon, j'en bois un peu. D'accord? Et le en ici, il remplace du vin. D'accord? Par exemple, avec l'expression il y a du sucre. Il y a du sucre dans le café. Hein? Vous voulez demander si le café est déjà sucré, par exemple. Il y a du sucre dans le café? La réponse peut être oui, il y en a. Il y en a déjà, par exemple. Oui, il y en a déjà. Oui, sim, já tem. D'accord? Et le en substitue du sucre. D'accord? Dernier exemple. Avec une phrase au passé, pour compliquer un peu. Tu as
Tu as acheté de la farine? Est-ce que tu as acheté de la farine? La réponse peut être oui. J'en ai acheté hier. Sim, eu comprei ontem. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'en portugais, on n'utilise rien. En portugais, né? Você toma café todos os dias? Sim, eu tomo todos os dias. Você bebe vinho? Sim, eu bebo um pouco. Tem açúcar no café? Sim, já tem. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas le en. Il n'y a pas d'équivalent au en portugais. Mais si vraiment, parce que je sais que certains d'entre vous aiment traduire beaucoup, si vraiment on devait traduire en, on pourrait traduire disso. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on peut traduire disso. Mais c'est ça, c'est la traduction la plus fidèle, on pourrait dire. D'accord? Le pronom Carmen, le pronom ici se met devant le verbe. Oui, alors c'est l'histoire de la place du pronom. En général, il se met devant le verbe. D'accord? Oui, c'est l'endroit. Et regardez bien que ici, le pronom sujet je est devenu J apostrophe parce que en commence par une voyelle. Alors on ne peut pas dire, attention à ne pas dire oui, je en ai acheté hier. Hein, ça ne fonctionne pas. Hein. C'est bien, j'en ai acheté hier. Ok? Como ficaria a negação com o en? Demande Wagner. Alors, oui, bien sûr, Wagner, c'est une très très bonne question. Par exemple, tu as acheté de la farine. On peut répondre aussi non. Et attention, je n'en ai pas acheté. Ok? Donc le en, il vient tout de suite après le ne de la négation. Je n'en ai pas acheté. Non, je n'en ai pas acheté. D'accord? Par exemple ici, est-ce qu'il y a du sucre? Hein? On peut répondre non. Il n'y en a pas. Ici, c'est plus compliqué parce qu'il y a aussi le i. Mais vous pouvez essayer d'apprendre ça comme une expression. Certes, parfois, les amis, il ne faut pas essayer de trop expliquer tout. Hein. Il y a certaines choses, il vaut mieux dire ok, ça c'est une expression et j'apprends comme ça et c'est tout. Parce que parfois on s'embrouille. C'est plus confus. Hein. Quand plus on cherche et plus on s'embrouille. Donc non. D'accord? Est-ce que ça va? Je regarde un peu vos commentaires ici. La négation pour moi c'est difficile, Viviane. Oui, mais il faut pratiquer. Hein. Parce qu'ici je donne de la théorie, mais bien sûr que quand on doit parler, je n'en ai pas acheté. Très bien. Très bien. Exactement, Katia. À l'impératif, c'est après le verbe. Katia, pas depuis, hein. Après. Après le verbe. Mais c'est très bien, Katia, tu as raison. Dans une phrase à l'impératif, le en, il va venir après. Est-ce que tu peux donner un exemple avec il, Paola? Par exemple, oui, bien sûr, je peux dire il veut de la pizza. Oui, il en veut. Oui, il en veut une part. Sim, ele quer pedaço, uma fatia. Hein? Une part et uma fatia. Il en veut une part. D'accord? Ok, je continue parce que c'est pas tout, hein? C'est pas tout. Est-ce que vous croyez que c'est aussi simple que ça? En réalité, il faut savoir que en remplace de manière générale
les parties de phrases qui sont construites avec de. D'accord? Par exemple, il parle de son travail. Ele fala sobre o trabalho dele. Il parle de son travail. En français, l'expression c'est parler de. Il parle de son travail. On peut voir que de son travail, c'est bien introduit par la préposition de. Donc, on va transformer la phrase. Il en parle. Ele fala do trabalho dele. Ele fala disso. Hein, on peut vraiment voir que en signifie isso. Il en parle. Ok. Je donne un autre. Alors après, il faut savoir, il faut connaître un petit peu les verbes qui utilisent la préposition de. Hein, ça va un peu de la pratique. Mais par exemple, j'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager. Alors, on va substituer de voyager. Vous pouvez voir que ça peut être une proposition à l'infinitif, hein, pas de problème. J'en ai envie. J'en ai envie. D'accord? Porque Luísa veut vir a ver com o X. O que eu escrevi que você viu isso? Oh, perdão, foi um erro. Desculpa, foi um erro mesmo, né? C'est le verbe vouloir, je veux et il veut. C'est la conjugaison. Fiquei desconcentrada aqui. Foi erro meu, desculpa. D'accord? Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je regarde un peu vos commentaires. Oui, Hugo, foi erro mesmo, desculpa. Ainda bem que... Ah, Dominique já tinha... Dominique est au fiscal. Dominique, c'est le contrôleur ici, le contrôle de qualité. D'accord? Donc, quand il y a une erreur, il y a Dominique pour corriger. D'accord, les gens. Dominique, c'est ma maman, pour ceux qui connaissent pas. Ma maman, elle habite en France, mais elle participe pour corriger mes erreurs. D'accord. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a une vidéo qui parle de l'utilisation du pronom Y, Marine? Non, mais je vais, ici, pendant les cours en direct, je vais vous parler du pronom I. Un petit peu de patience. Un petit peu de patience, je vais vous en parler. D'accord? Alors, on continue. Oh, les amis, je veux vous féliciter, hein? Nous sommes plus de 300 ici, 300 élèves dans ce moment intermédiaire avancé. Alors, une petite précision importante ici. On utilise pour les constructions avec de, mais attention, il y a une exception. On ne l'utilise pas pour les personnes. Pour les personnes, les amis, on utilise un pronom tonique. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc, par exemple, si je dis il parle de sa sœur, por exemplo, né? Il parle de sa sœur. Se bem que a gente poderia dizer il en parle. Mais bon, normalement, non. On doit utiliser un pronom tonique. On doit dire il parle d'elle. D'accord? Il parle d'elle. Tu te souviens de Céline, la professeure? Je me souviens
d'elle. Ou tu te souviens d'elle. D'accord? Donc pour les personnes, la manière la plus correcte, c'est vraiment d'utiliser un pronom tonique. D'accord? Ok, c'était une petite parenthèse, c'est pas très, très grave. Alors nous avons quelques expressions que je voulais vous passer, qui utilisent en, et sur lesquelles c'est pas la peine de vraiment réfléchir à l'utilisation de en, c'est juste important de connaître. Donc s'en aller est ir embora. Donc par exemple, je m'en vais. Hein, peut-être que vous connaissez la chanson de Vianney qui dit je m'en vais. Je m'en vais. Hein, eu vou embora. S'en ficher, c'est une expression qui signifie no estar nem aí. Tá? Donc, si vous voulez dire ah, não tô nem aí por isso, não tô nem. Vous pouvez dire je m'en fiche. Et c'est un peu familier. D'accord? Je m'en fiche. C'est un peu familier. C'est pas vulgaire, mais c'est un peu familier. En avoir marre é estar de saco cheio. Deve ter uma forma melhor de dizer isso em português, mas estar bem incomodado já está de saco cheio mesmo, né? Donc par exemple, j'en ai marre. J'en ai marre de mon voisin qui chante fort. Tô de saco cheio do meu vizinho que canta alto. Je m'en fiche de ce que pensent les gens. Tô nem aí do que pensam as pessoas. Je m'en vais d'ici. Eu vou embora daqui. Et sans faire, enfin, dernière expression, sans faire, c'est être préoccupé par quelque chose. D'accord? Par exemple, je m'en fais pour toi. Hein? Estou preocupado, preocupada com você. Je m'en fais pour toi. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on remplace aussi des apostrophes. Oui. Oui, Larissa. Oui. Oui, avoir envie est ter vontade, exactement. Oui, une envie, um desejo, uma vontade. Exactement, mes amis. Très bien. D'accord. Ça va? Est-ce que vous avez... Je m'en fous. Raquel, je m'en fous, ce serait la même chose que je m'en fiche, mais je m'en fous, c'est très familier. D'accord? Il faut faire attention à pas dire ça dans un contexte plus formel. D'accord? C'est pas adapté. D'accord? Je m'en fous, je m'en fiche. Ouais? Ok. Alors, est-ce qu'on passe à l'activité rapidement, puisqu'aujourd'hui les commentaires fonctionnent et on est content? Donc, regardez, pratiquez. Ici, je vous demande de transformer les phrases, hein, bien sûr, en utilisant le pronom en. Donc, par exemple, nous avons ici « Il veut de la purée » et les quer purée. Comment est-ce qu'on va pouvoir transformer cette phrase en utilisant le pronom en, s'il vous plaît? Allez-y, allez-y, allez-y. C'est le moment où vous pouvez vraiment participer. Je te déteste pas du tout. La chanson de Joyce Jonathan, ça signifie eu não te odeio de jeito nenhum. Oui, Koichi, très bien. Koichi, c'est mon élève, hein, il a déjà terminé le cours, donc c'est très facile ça. Oh, Mariana, gostei, il en veut. Ok, c'est bien les amis. Et à Mariana colocou acrescentou, attention, c'est un peu. Un peu. Oui, bien sûr, on peut utiliser un peu une suite de phrases. Il en veut un peu, ou bien sûr, il en veut beaucoup.
Il en veut une cuillère. D'accord? Il en veut un peu, il en veut beaucoup. Très bien. C'est parfait ça. Il en veut, il en veut, il en veut. D'accord. Il y en a qui ont déjà terminé l'exercice, ouais. Alors, la deuxième phrase. Nous parlons de ce livre. Nous parlons de ce livre. Comment est-ce qu'on peut transformer? Oui, Alexander, c'est bien. Oui, nous en parlons, exactement. Nous en parlons. Nós falamos deste livro. D'accord? Donc vous voyez que même avec un pronom démonstratif, pas de problème. Hein? Le en va substituer toute cette partie de phrase. Nous en parlons. Nós falamos disso. C'est bien. Oui, super. C'est trop facile pour vous, hein? Nous en parlons maintenant, Pablo. Oui, super. On peut ajouter quelque chose. Nous en parlons maintenant. D'accord? Et si on veut mettre cette phrase... Pardon. Si on veut mettre cette phrase négative, nous n'en parlons pas. Nous n'en parlons pas. D'accord? J'ai besoin de cette voiture. J'ai besoin de cette voiture. Eu preciso deste carro. Oui, parce que voiture, en français, c'est féminin. Sofia demande, se fosse no plural, ficaria a mesma coisa? Alors, on peut faire le test. Oui, nous parlons de ces livres. C'est la même chose. Nous en parlons. Nous en parlons. C'est la même chose. Aucun problème. Donc, j'ai besoin de cette voiture. Avoir besoin, c'est une expression qui signifie precisar. Então, eu preciso deste carro. Comment est-ce qu'on va dire? J'en ai besoin. J'en ai besoin. Très bien. Très bien. J'en ai besoin. Je vais écrire ici. J'en ai besoin. Eu preciso disso. J'en ai besoin aujourd'hui. Par exemple, on peut continuer. Hein? J'en ai besoin aujourd'hui. Ou j'en ai besoin tout à l'heure. Né? Daqui a pouco. Tout à l'heure. Daqui a pouco. Já já. Né? J'en ai besoin tout à l'heure. Ok? J'en ai besoin de toute urgence, Aline. Exactement. Génial. C'est ça. J'en ai besoin de toute urgence. J'en ai besoin pas de cette voiture. Alors, olha só. Dans une phrase négative, hein, ça va être je n'en ai pas besoin. E não lembro quem colocou esse comentário, foi Jardel. Né? Puisque tu utilises le en, tu n'as pas besoin d'utiliser cette voiture. Le en substitut de cette voiture. Oui, ça c'est une erreur que j'entends. Hein, j'entends des gens qui utilisent bien le en, mais qui mettent quand même la phrase. Par exemple, j'en ai besoin de cette voiture. Non. Non, non, non. Ça va pas parce que il faut choisir. Soit c'est j'ai besoin de cette voiture, soit j'en ai besoin. Mais on ne cumule pas les deux. D'accord? C'est l'un ou l'autre. Ok? Super. J'en aurais besoin. Eu precisaria. C'est ça que tu veux dire, Lidimel? Ok, oui, tu trouves, Orlando, que hein, c'est intuitif, tant mieux, très bien, très bien. Super. Oui, le pas, il va après, hein. C'est la négation, hein. C'est ce qu'on a vu hier dans la négation avec les débutants. Le ne et le pas, ils vont d'un côté et de l'autre du verbe principal, qui est le verbe avoir.
Ok, alors tu es fier de ton idée. Tu é fier de ton idée. Você tem orgulho da sua ideia. Você está orgulhoso da sua ideia. Comment est-ce qu'on va dire ça? Simplement, tu en es fier. Tu en es fier. D'accord? Oui. Oui, t'en es fier. À l'oral, on va pouvoir dire t'en es fier. Mais à l'écrit, Mariana, il faut bien mettre le tu. Tu en es fier. Ok. Et super. Le dernier, je me fiche de ce que tu penses. Ça, c'est facile parce que c'est l'exemple que j'ai donné un petit peu plus tôt. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Né? Eu não tô nem aí. Je m'en fiche. Ouais, alors, comment ça va? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Facile? Mariana, no caso, o tu é uma exceção. Não é que é uma exceção, mas realmente com o tu não só le tu, il n'y a pas d'élision avec le tu. Le tu, il ne devient pas T apostrophe. Parce que le pronom te devient T apostrophe déjà. Louise, j'en me fiche? Non, je m'en fiche. D'accord? Très bien, je m'en fiche toujours. Ouais, ou par exemple, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement. D'accord? D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé? Pardon, je me déconcentre un peu. Je vais rester sur vos commentaires. Très bien. J'en aurai besoin tout à l'heure. Se você estiver falando no futuro, pode tirar o S. Difficile, c'est difficile, un peu difficile. Un peu compliqué, mais nécessaire. Ah oui, c'est nécessaire. Céline, c'est parfait votre cours, merci. Pas trop compliqué, d'accord. Il faut pratiquer, exactement, ouais, il faut pratiquer, hein, ça c'est la théorie, mais la théorie ne sert à rien sans la pratique. Muito bom, gente. Nossa, perfeito. Hoje deu tudo certo, gente. Deu tudo certo, né? A gente tá virando profissional mesmo. Então eu vou agradecer vocês. Muito obrigada por ter. Ah, sim, nossa, eu esqueci de falar isso para os iniciantes, né? Mas vai ter aula também durante o fim de semana, né? Eu vou dar aula amanhã e eu vou dar aula também no domingo. Justamente porque eu sei que tem pessoas que trabalham bastante durante a semana e que tá meio complicado participar, né? Então, realmente eu vou dar aula também durante o fim de semana, porque aqui é realmente o projeto francês todo dia, tá bom? Não se esqueça de deixar seu like antes de sair. Muito obrigada. A gente se vê então amanhã. Um grande beijo para vocês. Até mais. Tchau.